Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos vivendo momentos onde a gente está mudando o nosso hábito de comunicar e hoje eu estou usando o Facebook para poder falar um pouco sobre o coronavírus, que tem mudado a nossa rotina, os nossos hábitos. Quero falar com cada um de vocês sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, quais são as medidas que nós tomamos, quais as medidas que eu, como deputado, tenho tomado, as nossas preocupações, discutir esse tema tão importante e fundamental para a segurança nossa, da nossa família, dos nossos amigos e de toda a sociedade. Estamos acompanhando ao longo da semana várias informações. E uma coisa é fato, e contra fato não há discussão. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Itália, né? Mortes acontecendo, milhares de mortes, milhares de casos infectados do coronavírus, e essa onda que nós achávamos que estava tão distante, né, do nosso Brasil, ela chegou no Brasil. E agora nós temos que nos preparar para fazer esse enfrentamento. Nós que somos o país do futebol, agora é o momento de nós trabalharmos em equipe. Essa responsabilidade é de todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a higienização das mãos para evitar que nós possamos, porque se nós nos contaminarmos, os mais próximos vão se contaminar também. E quem são os mais próximos? Os mais próximos são nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, mães, né? Então, nossos amigos e assim sucessivamente. Nós precisamos, nesse momento, não entrar em pânico nem desespero, mas nós conhecermos esse inimigo que nós vamos enfrentar, que é invisível. Então, por isso, a cautela é cada vez maior. Nós temos que evitar viagens, né? Somente naqueles casos de extrema necessidade. Você vai viajar a passeio ou por outro motivo, não há necessidade, vamos adiar para um outro momento, né? A questão das aglomerações e mudar nosso hábito, né? Nós que somos brasileiros, é muito difícil, nós temos costume de apertar a mão, de dar um abraço, um beijo, quando necessário, de fazer o nosso happy hour, de jogar pelada, né? Tantas atividades que nós acostumamos fazer em conjunto, com amigos e etc. Então, nós temos que evitar isso, né? O vírus ele está se espalhando, a gente não sabe se ele está na nossa porta ou não. Então, nós evitamos esse contágio se nós evitarmos a circulação. E essa prevenção é uma prevenção que depende de cada um de nós. A partir de ontem, né, a Assembleia Legislativa, ela tomou várias decisões, entre elas está fechado a entrada na Assembleia Legislativa, né, os funcionários, nós tivemos reuniões para definir o nosso trabalho, que ele não vai parar, né, o nosso trabalho é contínuo. Tenho atendido prefeitos, tenho atendido vereadores, tenho atendido amigos, a população, apoiadores que me ligam, querem encaminhamento, querem informações. Então, o nosso trabalho hoje, ele é um trabalho online, né? E através das mídias digitais que estão ao nosso dispor, como essa, né? Nós podemos fazer esse trabalho e mandando um abraço para a Rita, para o Jonathan, né, para a Mirtes, lá de Viema. Como está o seu Fernando Mirtes? Tudo bem? Amigos nossos, né, a Maria Regina,
o Milani, a Tina, o Edson, a Jussara, o Max dos Santos, a Rita, Cássia, enfim, tantos amigos que nos acompanham aqui. Então eu quero continuar essa discussão dizendo das ações que a Assembleia Legislativa está fazendo. Nós estaremos fechados nos próximos 15 dias, mas estamos fazendo vários encaminhamentos. E eu tenho alguns encaminhamentos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, ainda na terça-feira, eu apresentei para a Assembleia Legislativa o pedido para que as concessionárias de energia, de água e também de gás, em alguns lugares tem o gás encanado, que não suspendam o fornecimento desses insumos, não cortem esse fornecimento em função de que o Estado está em contingenciamento contra o coronavírus. Fiz um projeto de lei e encaminhei para a Assembleia Legislativa. O grande problema é quando eu fiz esse projeto de lei, e foi o primeiro do Estado, no outro dia a Assembleia Legislativa fechou as portas. Imediatamente já está protocolado, no governo do Estado, ao governador Reinaldo Azambuja, para que ele possa usar todas essas justificativas desse projeto de lei e tomar as medidas cabíveis e, de repente, até colocar dentro desse contingenciamento. Eu vi agora à tarde no G1 que o prefeito, o governador, melhor dizendo, do Rio de Janeiro também quer tomar essas providências. Então, é uma providência importante. Recebi a ligação da prefeita Laca, de Juti, onde ela dizia que estavam ocorrendo alguns cortes pela Sanesul de pessoas carentes, cortes de água. Então, nesse momento, onde nós estamos falando de higienização, onde nós estamos falando de prevenção do coronavírus, esses insumos são fundamentais para proteger a sociedade. Recebi a ligação de um colega agrônomo dizendo: Renato, eu não posso mais me locomover para fazer o meu trabalho. As pessoas não querem mais me atender, eu não tenho como vender o meu serviço e eu estou começando a entrar em desespero. E minha água, e minha luz. Então a primeira coisa que todos pensam é como quitar e como manter o seu pagamento dos seus compromissos em dia. Essa é uma preocupação muito profunda. Então, diante disso, apresentei esse projeto de lei para ser analisado. Quero agora, já fiz um requerimento para o governo do Estado colocar dentro desse contingenciamento estadual, em caráter de urgência, através de um decreto, poder fazer isso. Fiquei feliz porque ontem o prefeito de Campo Grande fez esse encaminhamento, um dia depois que nós já tínhamos discutido e apresentado isso. Essa é uma ação que a Defensoria Pública vem fazendo, a doutora Marisa, discutir com ela algumas questões técnicas da legislação sobre isso, e ela dizendo que esse é um problema muito importante. O doutor Homero, da Defensoria Pública Estadual, também apresentou algumas justificativas que nós acrescentamos nesse requerimento. Essas justificativas para como vai ser o parcelamento depois que retornar à normalidade. Então, por exemplo, não suspende a conta de água e energia, mas fica uma dívida. E depois, a concessionária vai cobrar de uma vez? Então, nesse momento, precisa se discutir também esse parcelamento para logo após essa onda, essa pandemia passar. Então, essa é uma questão importante que nós estamos fazendo encaminhamento. Além disso, outro encaminhamento que fiz é em relação ao PNAE. O PNAE
é um programa nacional de aquisição da merenda escolar. Hoje, no Mato Grosso do Sul, são mais de 1.200 pequenos produtores que vendem para a merenda escolar. As escolas compram deles e eu pedi para não ter a suspensão da aquisição dessa merenda escolar. Sabemos que a partir de segunda-feira não haverá mais aula nas escolas, mas tem muitas crianças que vão estudar e às vezes lá na escola é a principal refeição dela. Então, o nosso estado tem vários pontos e essa crise ela não afeta apenas um nível, né, da população. Ela é estratificada, ela impacta diretamente em vários setores, né, tanto os comerciantes como as pessoas mais carentes e também os jovens de uma outra forma, e nós temos que pensar, né, estratificadamente, né, segmento por segmento, quais são as nossas ações para poder contribuir para que a nossa sociedade e as pessoas sofram menos até essa onda ir embora. Então, diante disso, pedir para o governo do estado não suspender a compra desses alimentos, desses produtores rurais, que são pequenos produtores, e esses produtos que são adquiridos para a merenda escolar, ter um kit, né, para ser distribuído para as nossas crianças ao longo do período que não estarão em aula, né? Então esse é um ponto importante também para ser discutido. Outra questão importante, fiz um requerimento também pedindo, né, para o governo do estado para fazer um estudo e reparcelar, por exemplo, algumas dívidas e também prolongar o pagamento de tributos, né, como, por exemplo, o IPVA, aquelas pessoas que não conseguiram pagar ainda. Então, fazer um estudo dentro desses tributos, questão do ICMS presumido, outros impostos e tributos que podem ser adiados, parcelados, prolongados, para dar condições para que o nosso também produtor, comerciante e o cidadão como um todo tenha condição de manter em dia a sua situação em relação ao Estado. Essas são questões fundamentais. Também pensando no sistema público de saúde. Sabemos que o SUS, que é um dos maiores programas de saúde gratuitos do mundo e fundamental, o Brasil passa por dificuldades. Mas nós temos que fazer um planejamento, né? Essa onda está vindo, nós ainda temos poucos casos divulgados no Brasil, mas o vírus está circulando e está contaminando as pessoas. Então, pensando num planejamento estratégico, onde que essas pessoas que se contaminarem, por exemplo, aqui em Dourados, né, vão quando sentirem que estão contaminadas. Qual é o hospital de referência? Que o hospital aqui em Dourados está preparado para poder atender essas pessoas. Hoje, em Dourados, tem em torno de 80 UTIs que estão lotadas. Não dá para chegar até uma UTI e falar, agora não vai poder utilizar porque tem uma pandemia que está acontecendo. Não, nós temos que fazer as ações. Sei que o governo está preocupado, está fazendo as suas ações, buscando alternativas, e eu quero também contribuir com ideias. Conversei com vários setores da saúde e desenhei uma ideia que já apresentei ao governo do estado, né, através de requerimento protocolado, né? Eu estou aqui com vários requerimentos onde nós apresentamos,
né, aqui do PNAE, né, pedindo aqui para que seja atendido. Também tem o outro requerimento, que é esse de Dourados, onde digo aqui nesse requerimento que Dourados hoje representa 33 municípios dessa macro-região. E diante dessa representatividade, as pessoas, quando precisarem do sistema de saúde ou tiverem um vírus e estiverem grave, onde que o município pequeno vai mandar esse paciente? Vai mandar aqui para Dourados. Então, pedi, e está aqui nesse ofício que eu mostrei para vocês, para que o antigo Hospital São Luís, que hoje é chamado de Hospital Regional, ele faz cirurgias eletivas. E esse é um hospital que tem vários leitos, é um hospital que é utilizado pelo governo do estado para fazer essas cirurgias eletivas, e ele pode se transformar então em um grande centro de atendimento do coronavírus. Ali tem 2 centros cirúrgicos. Esse centro cirúrgico tem os gases que precisam ter, né, nas UTIs. Então, transformar esses centros cirúrgicos em leitos de UTI. Tem outros espaços nesse hospital para também transformar em semi-UTI e poder aí as pessoas terem essa referência de ir até esse local. Estou pedindo aqui também em caráter de urgência para que se compre equipamentos principalmente para fazer a respiração artificial, né, que é um dos grandes problemas dessa infecção por esse vírus. Ela ataca o pulmão e aí precisa desses ventiladores que fazem a respiração artificial das pessoas, e é fundamental para o tratamento. Então, diante disso, né, nós temos que fazer esse planejamento. Planejamentos que são necessários, como, por exemplo, fazer o transporte dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, com um transporte separado que não seja o transporte público. Por quê? Porque os agentes de endemia podem se contaminar no transporte público ou vice-versa. Então, utilizar, né, o transporte coletivo, escolares, para fazer esse transporte. Essa foi uma ideia de um colega agrônomo que me passou, onde a gente estava discutindo parâmetros. E é importante, eu sou engenheiro agrônomo, né? E a gente sabe que numa infestação em uma lavoura, o mais importante é detectar o início dessa infestação. Porque depois que tiver infestado, não tem produto químico, não tem ação que consegue controlar essa epidemia. Por isso que as nossas ações nesse momento precisam ser enérgicas, rápidas. Nós já detectamos que existe esse problema. Assim como numa lavoura que detectou o problema, já tem que passar o inseticida, o herbicida, qualquer produto químico imediatamente. Nós já detectamos que existe no Brasil o vírus e nós temos que tomar as medidas enérgicas o mais rápido possível. Estão sendo tomadas, mas tem muitas pessoas que ainda não se convenceram que esse vírus, ele é um vírus que tem matado pessoas, tem levado as pessoas a óbito, que ele se transmite muito rapidamente, ele ataca o pulmão das pessoas. Então, para evitar a transmissão rápida desse vírus, nós temos que cortar os elos de ligação, que são o contato entre pessoas. Então, diante disso,
eu gostaria de deixar essa mensagem e aqui cumprimentar tantas pessoas que eu vejo que estão interagindo conosco. Aqui a Eliane Marques, que é a última aqui de cima, Eliane. O outro eu não vi quem que era, que é lá de Viema, a Neiva, né? A Eva Karina Martins Aldrigue, minha amiga de infância, né? A Cristina do Carmo, a Carla Basso, Leandro Borne, da Secretaria de Agricultura. Converse aí, Leandro, com os produtores, falam do PNAE, vamos fazer um esforço para a gente conseguir esse avanço e conseguir que o governo do estado atenda o nosso pedido, né? A Silvia Marques, Luiz Durigan, né? Grande amigo, né? A Clarice Lacerda, Deco Cristaldo, vereador lá de Jardim, que ontem mesmo estivemos conversando com algumas ações para Jardim, a Ethel, né, uma grande militante nessa área ecológica, a Maria Isabel de Souza, Tiago Dal Bosco, né, a Jussara Matos, né, amiga, irmã aqui do Beto Matos, dessa família grande, que é a família Matos. Então, meus amigos, quero deixar minha mensagem final dizendo que essa luta é de todos nós, né? É um trabalho em equipe, é um trabalho que exige esforço, porque sair dos nossos hábitos não é fácil, né? A gente mudar a nossa rotina. Aqueles que puderem ficar em casa, né? Fiquem em casa, não sair de casa desnecessariamente. Aqueles que precisam sair para trabalhar, porque necessitam trabalhar, precisa, né, colocar o sustento em casa, tomar as devidas precauções, evitar aglomerações, né? Esse vírus, o coronavírus, é uma pandemia grave, é uma pandemia que no mundo moderno nós não tivemos um caso parecido, né? Nós vimos na Alemanha agora a primeira-ministra Merkel dizendo que depois da Segunda Guerra Mundial é o maior desafio da Alemanha, e olha que a Europa é acostumada, já tem experiência com várias guerras, tem experiência com vários pandemias que já tiveram por lá, né? E estão preocupados e não conseguiram deter. É a primeira vez que isso passa o Oceano Atlântico e vem para as nossas terras aqui no Brasil e na América do Sul. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, é muito séria essa pandemia. Então, tomar todos os cuidados, evitar riscos desnecessários e fazer a nossa parte. Também quero deixar uma mensagem de otimismo. Essa não vai ser a primeira e nem a última pandemia que nós vamos enfrentar, mas nós vamos enfrentar. E ela vai passar e nós vamos sair do outro lado. Mas nós queremos passar por essa provação agora, por essa dificuldade, por essa dor, mas muitos vão ficar pelo caminho. E nós temos que passar com responsabilidade, com coragem, tendo solidariedade. É com a solidariedade que nós vamos conseguir vencer essa pandemia e poder criar ações, mecanismos para o menor número de pessoas possíveis venham a sofrer e venham a óbito. E para isso, nós precisamos nos proteger e proteger o próximo, porque pode ser um filho nosso, um pai, uma mãe, um amigo, e pode ser que nós passamos para essa pessoa. Então, diante disso, vamos tomar todos os cuidados, mas temos a esperança
e temos fé e confiança no Deus maior, que é maior que tudo isso, e vai nos dar força para fazer esse enfrentamento. Até uma próxima oportunidade. Ficam todos em Deus, com Deus, em paz e cada um fazendo a sua parte. Se cuidem e até uma próxima oportunidade.